papel em branco. Legal! Assim eu posso desenhar nele. Se eu errar, apago, Desenho os meus sonhos. O que eu quero ser quando crescer. Tudo que eu quiser. Contrate agora o plano de previdência Brasil Prev Júnior pelo app ou nas agências do Banco do Brasil. Aninha, bora pro treino? Sim! Muito boa noite a todos! Sejam muito bem-vindos a mais uma live do projeto Primeiros Passos da BB Seguros. Meu nome é Gisele Padovan e eu sou a moderadora oficial desse projeto muito especial que chegou aí para trazer ainda mais, ainda mais alegria para os meus dias à frente do Espichei, que é essa rede materna, a qual eu sou sócia fundadora. Há mais de 5 anos que a gente traz informação de qualidade, une mães e pais, e agora, à frente desse projeto, nós também trazemos informação de qualidade diariamente, né, através do site Primeiros Passos, bbsegurosprimeirospasso.com.br. Vocês podem acompanhar conteúdo de muita excelência. Acessem, cadastrem-se na newsletter para vocês terem acesso a esse conteúdo, tá joia? A motivação da escolha do tema dessa live hoje veio também muito pautada na minha experiência como mãe, como empreendedora, e que me fez largar também a minha carreira como CLT, né, e querer empreender por uma força muito grande de uma vontade de querer passar mais tempo com a minha filha, né? E isso é uma motivação que a gente presencia todos os dias em muitas famílias. Tem inúmeras pesquisas que mostram isso, que essa é uma das grandes motivações dentro das casas. E foi, enfim, uma delas, né, que fez com que eu realizasse esse sonho. E nós queríamos trazer uma família que pudesse representar tão bem esse empreendedorismo de uma maneira que começou muito especial. Eu queria chamar aqui no nosso palco a Camila Salaberry. Por favor, Camila. Oi, boa noite, Gi. Tudo bem? Muito boa noite, Camila. Camila, sua trajetória é no mínimo intrigante, né? A Camila, ela é economista e construiu aí o negócio dela tão inovador a partir de um presente para o namorado. Camila não era mãe, né? Eles eram namorados e eu queria que você contasse sobre essa sua história, né? Hoje a Photoplock é uma experiência pura, encanta milhares e milhares de pessoas e famílias em todo o país. E eu queria, Camila, que você se apresentasse, né? E contasse um pouquinho dessa sua trajetória, por favor. Claro. Primeiro, obrigada pelo convite, é um super prazer estar aqui hoje. Esse é um tema que eu amo falar, e mais especialmente hoje eu estou com meu marido aqui, né, que é a primeira vez que a gente dá essa palestra ou essa conversa juntos, né, normalmente sou ou eu ou ele, porque justamente a gente se ajuda bastante no suporte das coisas. Então, muito obrigada pela oportunidade. Bom, como você falou, a Photoplock começou com um presente que eu fiz para o meu namorado, né, hoje marido, então é um presente que funciona, recomendo. A gente tinha um monte de foto de viagem, de lugares que a gente já tinha conhecido, e aí eu sempre gostei de fazer um presente personalizado, na minha vida inteira, assim, desde esconder recadinho dentro do feijão, quando eu saía da casa dos meus avós, até adulta, eu acho mais autêntico e genuíno a forma como a gente mostra o amor por alguém quando a gente se dedica naquele presente. E aí, no começo do namoro, a gente tinha feito o álbum de figurinhas da Copa, né? A gente trocava figurinha, ficava naquele flerte de comprei um pacotinho para você, etc. E eu falei assim, cara, eu vou tentar fazer um álbum pro Paulo de presente para ele, desses 2 anos de namoro, com as fotos desses lugares que a gente conheceu. E aí, eu sou economista, né? Antes de ser economista, eu tinha passado pela engenharia mecatrônica, né? Que fiz 3 anos de mecatrônica, não me identifiquei, fui para economia. Então, não sou designer, sou muito mais para o lado das exatas do que para as artes. Sou aprendiz, né? Nesse mundo artístico. E aí, eu comecei a pedir ajuda para amigos, ou ir em loja de fotografia aqui em Brasília, em São Paulo.
E eu falava assim, eu quero fazer um presente, assim, assado, e as pessoas nem entendiam. Mas como assim, um adesivo, foto em adesivo? Uma foto no adesivo, com um número atrás, igual um álbum da banca, só que de fotos minhas. As pessoas, não, isso não dá para fazer, isso aí você tá viajando, não vai dar para fazer. E para mim isso era muito simples, eu falava assim, gente, não é possível. E aí eu fiz sozinha, né, o primeiro álbum, que até então não era uma empresa, era só um presente. Eu lembro que eu cheguei a colar os números atrás, eu não conseguia imprimir atrás da figurinha, mas eu colei com aquela etiqueta Pimaco, assim, fiz de 1 a 200, não sei quantos, fui colando, olhando no álbum que eu consegui fazer. Essa figurinha 1 é aqui que vai ficar, coloquei em pacotinho. E quando eu entreguei para ele, é claro, ele adorou e tal, ele tá aqui, ele não vai poder falar que não, mas eu vi a reação das outras pessoas. Eu acho que isso que foi um grande gatilho para mim, para eu enxergar esse presente como uma oportunidade de negócio. Porque a reação das pessoas foi completamente desproporcional a qualquer outra coisa que eu já tinha feito na vida. E eu já tinha feito surpresas bem legais, mas essa realmente as pessoas ficaram chocadas. Meus pais não entendiam o que era. Eu comecei a entender que aquela surpresa das lojas de fotografia ou gráfica que eu tinha ido não era só um desconhecimento, mas também eles nunca pensaram em usar o papel e o adesivo dessa forma. Era mais isso, não era muito a dificuldade do produto. E eu falei assim, eu tô voltando de um período sabático, eu tinha feito uma cirurgia no joelho, estava me recuperando, falei assim, eu quero testar isso, então, num negócio. Vamos ver no que dá. E foi assim que nasceu. Então, daí, esse foi o dia 0, quando eu criei esse blog, nem chamava Fotoblog, era Ideias que Colam. E eu lembro que eu fiquei no WordPress, fazendo absolutamente tudo sozinha, mandando o logo que eu fazia, sei lá, não era Paintbrush, porque eu acho que eu já tinha evoluído do Paintbrush, mas era alguma coisa parecida. E eu mandava para meus amigos designers, tipo, tá ficando bom, e eles fofinhos, estava terrível, né? E eles assim, não, tá ótimo, continua. Ótimo. E foi assim que começou. Que incrível, você vê que a criatividade, não importa a sua área de atuação, né? A criatividade tá aqui, ó, tá na veia e também tá no exercício, né? A criatividade, enfim, todos nós temos, basta exercitar, né, Camila? Eu queria dar um passinho para trás, né, para dizer o porquê que eu me motivei tanto em convidar o casal. O Paulo, ele é gerente adjunto da unidade de inovação do Sebrae Nacional. Esse felizardo, digamos assim, né, que foi presenteado tantas vezes, com tanta criatividade pela então namorada Camila, ele também tem essa veia da inovação, né, e eles não trabalham juntos. Eles não empreenderam juntos. Isso que é muito curioso. Então, apesar disso, dos dois terem essa veia, dos dois viverem o empreendedorismo de maneiras diferentes, eles não trabalham juntos. E o grande objetivo foi mostrar o quanto, que é isso que a gente vai falar tanto hoje, é falar o quanto que é importante esse apoio, esse suporte na família, não necessariamente no negócio, né? O tanto que a gente precisa se apoiar, motivar, ter esse suporte, esse background, essa coisa por trás em casa, para o negócio dar certo, né? Eu brinquei até com o pessoal da BB Seguros e da agência, falando, gente, eu adoraria trazer o meu marido também para essa live, porque também foi fundamental a participação dele, tantas outras pessoas, né? Porque isso é uma coisa que é preciso discutir dentro de casa. A gente quer empreender, né? E muitas vezes a gente não tem esse apoio, e aí isso enfraquece. E é preciso essa motivação. Então, por isso que eu queria pedir agora, antes de chamar o Paulo, o Felizardo, vou chamar ele assim, o Pupim, eu chamo ele de Pupim. Queria pedir para vocês convidarem os amigos. A Camila já contou aí boa parte do início dessa história. Queria pedir para vocês convidarem os amigos para essa live. Então, chamem aqui embaixo, tem os botõezinhos para enviar, para convidar, via WhatsApp, via várias formas, vocês mandem aí da forma que vocês acharem melhor, tá bom? Ainda dá tempo, estamos no comecinho. Enquanto isso,
eu também vou agora pedir para vir aqui para o nosso palco virtual o Paulo Pupim Zandonadi. Por favor, Paulo. Oi, Gi, boa noite. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, tudo bom, graças a Deus. Paulo, queria que você se apresentasse, por favor, falasse não só, né, desse lado aí que a Camila contou, desse seu lado como então namorado, mas também do seu papel como gerente adjunto da unidade, né, de inovação do Sebrae, porque você tem uma vasta experiência com isso, e depois, assim que a Camila voltar, a gente começa a entrar um pouquinho mais no tema central dessa live, que é esse apoio todo, né, para que ela pudesse hoje trazer esses números tão surpreendentes da Photoploc. A gente vai falar sobre isso, gente. Em 2020, a Photoploc cresceu 71% no auge da pandemia. Meu Deus, é uma coisa muito surpreendente. Então, assim, né, eu não tenho dúvida que sem esse apoio todo, com Ana pequenininha, né, 2 aninhos e tal, isso não seria possível. Então, eu queria que você, agora para você se apresentar. Fica à vontade, a casa é sua, Paulo. Valeu, Gi. Bom, pessoal, esse nome esquisito, então, que a Gi falou, Paulo Pupim Zandonadi é o meu, Pupim, tem pessoas que eu acho que é um apelido, mas é meu sobrenome mesmo, podem me chamar assim sem problema, tá, Gi? Não tem rolo. E bom, como é que começou, acho que um pouco da minha trajetória no empreendedorismo. Eu fui fazer administração, mas não tinha nenhuma intenção ainda de empreender. Olha só que doido, meu sonho era gerenciar um grande hotel. Tipo, eu queria ter um hotelzão bem grandão e eu queria ser o mega gestor daquilo. Fui fazer administração. E aí começou, acho que uma veia um pouquinho diferente do que de busca de emprego e etc. Então, já acho que no segundo ano da universidade, eu e mais 13 pessoas fundamos o braço de uma ONG internacional aqui em Brasília, e aí a gente já começa também a se encontrar, né, Camila? A Camila também foi voluntária dessa ONG, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto dentro da ONG, e aí já foi a primeira experiência trabalhando junto, e isso foi bom, porque lá na frente gerou muito autoconhecimento para a gente. E, bom, me formei, fui seguir minha carreira, acabamos trabalhando juntos na área administrativa de uma rede de supermercado aqui de Brasília, e também a gente não trabalhava na mesma área, mas já tinha muita interação. E até então a gente não namorava. E aí eu fui seguir minha veia mais para inovação, passei no meu mestrado, e aí olha só, né, que coisa boa. Eu fui estudar no meu mestrado criatividade em equipe. Então, muito se estuda sobre criatividade, o cara criativo, o criativão e etc. Quando, na real, hoje a gente tem tanta especialidade, que você precisa juntar um monte de gente para ter alguma coisa bastante criativa. E eu vivencio isso aqui, né? A Camila é uma pessoa extremamente criativa, mas conta uma ideia e vai juntando com outra, ela tem a capacidade, além de criar, de conseguir consolidar muita coisa. E aí vem essas ideias incríveis que vocês veem aí na Photoploc. E aí, a partir disso, entrei no Sebrae, onde eu amo trabalhar, é uma empresa, para mim, com um propósito absurdamente gratificante de fazer, e trabalhando muito focado em empresas tradicionais que precisam ter uma inovação, alguma inserção de tecnologia e etc. Bom, isso foi em 2012, ao longo do tempo foi acontecendo. Em 2018, aconteceram 2 fenômenos incríveis na minha vida. Um foi a paternidade, a Ana nasceu, hoje ela está aí com seus 3 aninhos e pouco, e eu virei o gerente adjunto da unidade de inovação. E aquele meu universozinho de muita empresa tradicional, trabalhava num programa chamado Sebrae Tech, cara, chegou a atender 115 mil empresas, levando serviços de inovação para 115 mil empresas, ampliou, e aí eu tive que lidar com coisas muito mais, com startups, com um universo muito diferente, com empresas incríveis lá. Então, cara, sabendo ou não, tem empresa que tem que pensar na broca que vai furar o pré-sal, então, e é um pequeno negócio. Então, começou a abranger muito o meu espectro de inovação. Então, esse background de criação, de criatividade, que eu já tinha estudado, e eu acho que foi gerando uma base
para que a gente começasse a se sintonizar muito forte nessa questão que você falou, que é o apoio e etc., que nem sempre é muito fácil, né, Gia? Assim, quem empreende sabe, às vezes é uma ralação absurda para um retorno do curto prazo não ser lá essas coisas. Então, eu acho que todo esse background me ajudou muito a ter a noção de que, primeiro, eu confio muito no trabalho da Camila. Sabe aquela coisa de super-herói, assim, que você sabe, eu vou ali matar um bandido e eu sei que você vai estar fazendo alguma coisa que vai ser em prol e que eu posso contar que vai dar certo. E na hora que a gente, né, no fim das contas, na hora que a gente matar o monstro junto, eu sei que você fez sua parte, eu fiz a minha. Então isso me dá uma certa tranquilidade e saber também da questão do investimento. Eu acho que todo esse meu background serviu muito para pensar no investimento da empresa, e que o trabalho a curto prazo, o resultado a curto prazo nem sempre é uma realidade, e obviamente a gente é muito privilegiado de poder contar com esse planejamento e com outra, né, e ter uma pessoa. Eu sou assalariado, trabalho no Sebrae, então consigo segurar as pontas no curto prazo, e a gente brinca, eu falo, eu seguro aqui, estou pagando aqui o pão de cada dia, e você se vira aí para fazer os nossos milhõezinhos crescer. Então, no fim das contas, o que a gente quer é que a Photoplock cresça no nível que está crescendo, está incrível, e que, de fato, a gente possa ter esse planejamento com calma. E, bom, acho que é isso. Sobre o apoio, fica aí para mais perguntas. Acho que me apresentei e vamos trocando essa ideia. Muito obrigada, parabéns pela sua jornada no Sebrae, incrível. É uma empresa que todos nós admiramos, né? Já atendi o Sebrae também, e é muito bacana fazer parte e de alguma forma ajudar essas pequenas empresas. É muito bacana o trabalho de vocês. Parabéns. Sobe a Camila aí pro palco aqui, por favor, produção. Oi, Flor. Oi. Gente, como é que vocês estão aí? Tá um na cozinha, um na... Como é que é o negócio? Aí, Aqui, ó. Sensacional. Se o vídeo dela der palo, eu saio correndo lá. Pois qualquer coisa, só para a gente ter a dinâmica, né? De um falar e ficar, a gente poder dar a devida atenção para cada uma das carinhas. Muito legal poder conversar com o casal. Maravilha. Gente, tem um dado aqui, Camila, da Rede Mulher Empreendedora, que apontou que 7 em cada 10 mulheres se tornam empreendedoras após a maternidade. É uma realidade do mercado, na sua opinião? Como é que a experiência da maternidade empodera a mulher para esse papel, né? Ou direciona para esse caminho? Porque você se tornou empreendedora antes, né? E eu falei que Ana tinha 2 aninhos, mas Paulo me corrigiu e falou que está com 3,5. Ou seja, ela é uma girafinha que não para de espichar. Então, eu tô perdendo a conta. Me conta, para você é uma realidade? O que mudou depois dessa maternidade? A gente queria entender um pouquinho esse processo, né? A que ponto que você atrela esse crescimento, né? Também depois dessa vivência. Conta um pouquinho dessa experiência pra gente e depois eu tenho mais perguntas para o Paulo. Eu queria só aproveitar aqui para falar para a nossa audiência, para vocês enviarem perguntas. Enviem. Se você estiver assistindo via YouTube, no canal do Espichei, escreve ali embaixo. Se você estiver assistindo via blog Primeiros Passos, bebesegurosprimerospassos.com.br, escreve ali embaixo. Onde vocês estiverem assistindo, a nossa produção vai ler as perguntinhas e vai jogar aqui do ladinho pra gente, tá bom? Pode bombardear aí. Que a gente recebe. Por favor, Cá, responde aí pra gente. Vou chamar de Cá e Pupim, hein? Tranquilo. Bom, acho que essa é a pergunta que vai consumir todos os nossos minutos, ainda bem que a gente tem tempo, tá no começo, mas vou tentar ser breve. Não é uma qualidade minha ser resumida, mas vamos lá. Quando eu comecei a Photoplock, como eu falei, eu não esperava crescer a empresa ou que ela se tornasse um negócio, né? Eu fui testando e meio que tateando o empreendedorismo sem grandes aspirações. E aí, a gente faliu no primeiro ano, assim, em 2013, né? Entrou um amigo meu como sócio investidor, um investidor anjo,
E a gente, assim, foi pouco dinheiro, mas a gente investiu errado, eu já saí contratando gente, alugando escritório, eu queria meio que me emancipar, né, da casa dos meus pais, que era onde eu namorava, queria já começar a dar um pouco mais de vida para esse processo que eu estava vivendo. E aí, depois que eu fali, né, essa primeira vez, eu entendi que fui eu que fali e não a Photoplock que faliu, né? Fui eu que não sabia, eu que não tinha maturidade suficiente, ou que eu não sabia ainda o que era prioridade naquele momento, ou não só naquele momento, mas o que é prioridade num negócio. E aí eu falei assim, não, eu vou, então, guardar esse aprendizado, e quando eu tiver um pouco melhor, eu volto a tentar de novo. E aí isso aconteceu no ano seguinte, eu voltei, aí outras pessoas entraram, outros sócios investidores entraram, e assim eu fui seguindo. Só que eu acho que eu fiquei com essa marca da falência, né, eu não sei se quem está aqui assistindo já passou por um momento desse, de desligar a luz no escritório, tirar tudo que está dentro, encaixotar tudo, entregar a chave, falar, não consegui, não deu, não consigo sustentar isso. É uma frustração muito grande, é um peso arrastado desse passado que me dava muito medo de dar um outro passo de novo e dar tudo errado. Então, quando eu voltei, isso foi mais ou menos de 2014 para 2015, né? Quando eu voltei para a Photoplock, esses novos sócios entraram. Inclusive a minha sócia Anja da Guarda, que é a Flávia, entrou nesse ano. E eu costumo dizer que a Photoplock recomeçou a partir daí. Mas ainda assim, eu ainda carregava essa herança desse passado, né? Quando eu engravidei da Ana, eu tinha perdido uma gestação um ano antes. Na primeira tentativa, assim, a gente estava começando a liberar, né? E aí a gente falou assim, vamos, as pessoas dizem que demora, vamos ver o que vai dar. E aí eu engravidei de primeira, não entendia nada de estatísticas de aborto espontâneo, nada disso. Então saí contando para todo mundo, contei para minha família, contei para a família do Paulo, e aí a gente fez uma festa, não sei o quê. E em poucas semanas eu perdi o bebê. E aquilo foi para mim uma segunda frustração, aí dessa vez pessoalmente, né, muito forte, porque a gente criou outro sonho que, de novo, foi embora, né? Eu entrei num casulo naquele tempo, fiquei doente, fiquei muito triste, e eu precisei me aceitar nesse período e falar assim, eu vou me abrir a esse autoconhecimento, me abrir ao que essa oportunidade trouxe para mim de crescimento, porque no empreendedorismo a gente fica muito próxima às nossas sombras, às nossas limitações, tudo é muito exagerado, não existe o casa-trabalho, é tudo uma coisa só. Então, tudo que eu estava vivendo pessoalmente refletia na minha vida profissional e vice-versa. E aí, nesse momento, quando eu consegui ser grata por esse episódio, e depois de muita terapia, constelação familiar, vídeo de autoajuda, livro, e muita amiga e amigo familiar me aguentando nesse processo, a gente engravidou de novo, então, um ano depois. E aí, com a gravidez da Ana, eu estava num período sem saber o que eu queria muito com a Photoplock. A gente continuava crescendo, então eu engravidei em 2017. Eu já tinha pensado em sair da Photoplock nesse período, em 2017. Eu falei assim, eu acho que mesmo a gente crescendo, eu quero dar orgulho para minha filha, eu quero ser uma pessoa melhor do que isso aqui que eu estou conseguindo fazer. E aí, quando eu engravidei, eu resolvi me dar esse período da gestação e da licença maternidade para elaborar de novo todas essas questões, porque
é isso, eu sou muito intensa, muito sensível e as coisas se misturam e mexem muito comigo. Quando eu voltei da licença maternidade, eu voltei em furacão praticamente, assim, eu voltei como se eu fosse uma consultora da minha própria empresa, assim, eu não sabia nem mais onde é que ficava a água, porque a gente tinha mexido no escritório, eu não sabia, a Flávia queria fazer surpresa para mim, e aí tinha 3 vezes mais pessoas, eu pude olhar para o meu negócio de uma perspectiva muito privilegiada, de uma coisa que estava funcionando sem mim, e eu podia chegar e escolher o que eu ia fazer. E aí sim, nessa hora, eu me tornei a pessoa que até então eu queria sentir orgulho de ser, né? Porque acho que depois que você passa pelo parto, por criar um ser vivo, pequenininho, né, com meses, semanas, dias de vida, todos os erros ou pepinos do passado, a falência ou o aborto, as coisas para trás, elas ficam para trás de um jeito que parece que é outra vida, parece que eu renasci junto com a Ana no parto. Então, quando eu voltei para o mercado, eu estava borbulhando de criatividade, de energia, de querer voltar com sede, de pensar em negócio, pensar em pessoas. E foi assim que a gente deu um outro salto, a partir de 2018, que a gente deu um outro salto de crescimento. E eu sigo encaixada nessa trilha desde então. Uau! É longa a história. Os olhinhos do marido brilham e o meu quase lacrimeja. Caramba, incrível. Tem muitos aprendizados aí nessas falas, né? Eu vejo inúmeros, assim, de você saber viver os seus lutos, né? O luto da falência, o luto, né, literal, o luto, enfim, diversos, né? De saber entender todo esse processo, saber renascer, né? Saber se permitir recomeçar, né? Não tomar, né, ranço daquilo, porque eu acho que um processo muito natural, assim, também, que a gente acontece, ao meu ver, né, enfim, de tipo, ai, não quero nada daquilo do passado, não, coloque a coisa do passado, já fali, já, né, a gente tem, eu acho que tem muito disso, é uma coisa muito minha, assim, de, não, quero uma coisa nova, começar do zero, e você se permitir, né, reviver e começar do zero aquilo que você, né, já tinha vivenciado, você deu uma nova chance, é como um relacionamento mesmo, né, Pupim? Né, que a gente tem que reviver, recomeçar várias vezes, né, por várias falências que acontecem ao longo dos anos, né, da vida, vários momentos então eu acho que tem muitos aprendizados aí que eu vejo, você então, né, que viveu isso, deve ter inúmeros outros, daria para falar horas, né, de tantos, incrível. Obrigada, viu, Camila, por você compartilhar isso com a gente, eu acho que não é fácil, não é todo mundo que se propõe a falar de coisas tão delicadas, tão íntimas assim, sabe? E eu acho que é bacana isso, quando a pessoa tem essa coragem mesmo, porque eu fico até arrepiada assim, porque enfim, encoraja mesmo, né, as pessoas, assim, a gente aprende, a gente vê, pô, que pessoa forte, né, e eu reclamando aqui por tão pouco, né, e eu sem força aqui por tão pouco, né. Mas assim, não por isso exatamente, mas eu acho que as pessoas, eu nunca fui muito reservada, então eu tenho muita facilidade de expor a minha intimidade ou a minha vulnerabilidade, porque eu acredito que isso, na verdade, é uma fortaleza. Isso me ajuda a elaborar o que eu sinto, por exemplo, que você falou sobre os lutos, né, o luto da falência e o luto do aborto, eu nunca tinha pensado por essa forma. Então,
quanto mais eu converso com as pessoas, mais elas me trazem oportunidade de elaborar alguma coisa em cima da minha história. E quando eu perdi o primeiro bebê, como eu já tinha falado para todo mundo, eu tive que contar para todo mundo, então, que eu tinha perdido, muita gente, mas muita mesmo, assim, veio no privado falar comigo assim, eu já perdi também. E essas pessoas me deram muito suporte, mas eu não sabia que elas tinham perdido. Então, eu também quis me colocar. Foi bom, assim, que as pessoas soubessem que eu já tinha passado por isso, porque eu também fui ponto de suporte para muita gente depois que perdeu o bebê, ou histórias também dessas da falência, que eu comecei a contar para as pessoas também, para pessoas que também estavam com dificuldade no negócio, ou que estavam pensando em sair. Eu acho que quanto mais a gente fala, melhor é para a humanidade. Assim, eu não entendo muito bem por que as pessoas se reservam tanto se somos só seres humanos embarcados neste planeta por algumas décadas de vida. Assim, o que a gente tem de tão especial que faça com que a gente preserve segredos da nossa vida? Eu acho uma perda de tempo. Eu acelero muito processos de transformação e de autoconhecimento quando eu me rendo à história e compartilho, né? Acho que esse sim é a grande mensagem, né? Não do tipo, eu como sou corajosa. Eu não me sinto corajosa, eu só acho que é uma questão de seres humanos mesmo. Natural da vida, né? Assim, pessoas falando. Você leva com naturalidade. Acontece. Tinha uma empresa, ela não deu certo, ela faliu, e agora está dando certo, e agora eu estou prosperando, né? Bacana, muito interessante esse ponto de vista, né? E está tudo bem, e não esteve, agora está. Muito bom. Muito interessante mesmo. Ixi, já tá bombando de perguntas aqui. Antes eu quero dar um pouquinho de voz, já vou ler, mas eu quero dar um pouquinho de voz aqui para o Paulo, depois, né, da Camila falar dessa experiência toda, né, imagino que não deva ter sido, né, nada fácil para nenhum de vocês dois, e aí entra, né, novamente, fica ainda mais, a gente convidou vocês para falar desse suporte, com muito foco no sucesso, né? E agora a gente vê que também por trás dele também existe um outro lado da moeda, existiu, né? Graças a Deus existiu. Um outro lado da moeda que também foi muito importante ter esse suporte, ainda mais importante, né? E mais difícil. Então, eu queria que você falasse sobre isso, Paulo, tanto que foi importante não só você dar suporte a ela, mas ela ter dado suporte a vocês, enfim, a você, né? Então, enfim. Claro. Assim, dar suporte, né? O que eu acho que a gente precisa entender é como fazer isso, porque dar suporte todo mundo tá né? Ninguém se nega a fazer, ainda mais uma relação de marido e mulher, você não quer ver ninguém triste. Mas eu acho que a gente conseguiu se entender de como dar esse suporte. Cara, eu li num livro um dia desses, né, que ele falando, cara, existem coisas complexas e existem coisas complicadas. As complicadas, levar o homem à lua, é passo a passo, é procedimento. Complexa, gerenciar uma equipe, ter uma família, educar criança, isso é muito complexo. E isso exige um valor. Porque não é o passo a passo, a receita aí que você criou sua filha, se eu for repetir, vai dar ruim com a Ana aqui, o jeito que você leva o seu casamento, se eu for repetir aqui, vai dar ruim com a Camila. Então a gente tentou estabelecer esse tipo de valor para que nada saísse muito fora do eixo. Falando exatamente da questão familiar, etc., esses lutos todos, primeira gestação, etc. A primeira coisa é topar, e a gente entende, a gente tem uma frase, né, que diz que a alegria só é plena quando é compartilhada, e nessa ocasião, exatamente, a gente sacou que a tristeza também, ela pode ser melhor absorvida se ela for compartilhada, e a gente pode ajudar mais gente. Na questão de falência do empreendedorismo e etc., para mim está muito claro, assim, por mais que eu tenha um background, né, de empreendedorismo, por mais que eu trabalhe com isso, por mais que a gente passe 9, 10, 12 horas por dia pensando em levar inovação,
a especialista em photoplock é ela, a especialista na empresa é ela. Então, não cabe a mim ficar falando que alguma coisa que ela fez tá errada, ou que, assim... Então, a gente conversa muito, tem muita pergunta de um lado para o outro. Ela me ajuda bastante também na minha função, quando chega alguma coisa nova, né? Cara, a gente tá pensando em fazer isso no Sebrae, o que você acha? Ela fala, caramba, é por aí mesmo, vai que vai, e aí... Ou seja, me dá uns toques, me deixa polir um pouco a ideia, mas eu acho que essa sintonia, esse valor de que quem entende do negócio, do empreendedorismo, é ela. E aí esse apoio eu dou, primeiro, ouvindo muito, mas é muito mesmo, né? Então ela fala, e às vezes também eu falo com ela, olha, na boa, hoje eu não tô afim de ouvir nada disso, cara, chega, eu passei assim, muito tempo do meu dia pensando nesse tipo de coisa, falando desse tipo de coisa, eu queria falar sobre qualquer outro assunto. Então, mas grande parte do meu tempo é ouvindo, grande parte do meu tempo é oferecendo ajuda, e aí a gente também conseguiu estabelecer que a minha ajuda é muito, às vezes, braçal, né, cara? Tem uma história muito boa, né, que Dia dos Namorados, que inclusive tá aí, né, é quase que o Natal para Photoplock, assim, né, meio que pau a pau. E aí tinha que dobrar a caixa, né, quando a Photoplock não estava no tamanho que está hoje, né, era a gente que fazia. Aí eu lembro eu vou te esperar aqui, enquanto isso eu vou dobrar umas caixas. E aí eu lembro que quando ela chegou, aí eu comecei ali a tomar uma coisa, etc. Aí eu acho que ela se atrasou, se enrolou na Photoplock, quando ela chegou, tava tipo, eu já meio certamente embriagado, mas assim, sei lá, com 50 caixas dobradas, eu tava tipo imerso e nem tinha ligado, assim, quando isso, a gente ia dividir uma garrafa de vinho, eu falei, vem aqui tomar um vinho para dar uma relaxada, quando eu vi, eu tinha tomado a garrafa inteira, e assim, ou seja, eu saquei que meu apoio, às vezes, braçal, e hoje não precisa mais, né, assim, mas no comecinho precisou muito, assim, chegava aqui em casa, né, cara, o chão da sala era inteirinho de figurinha, assim, ó, separando para poder botar no correio, etc. Então, eu acho que saber aonde apoiar, e a gente conseguiu chegar nesse equilíbrio, foi uma boa, assim, porque não rolava, né, de chegar, não, inovação entendo eu, que trabalho e levo inovação para o país inteiro, não, a especialista em Photoplock é ela, quem entende do negócio é ela, então cabe a mim ouvir, colocar algumas coisas que eu acho que são importantes, mas várias delas ela fala, não, isso não tem nada a ver não, deixa eu seguir por aqui, e tá tudo bem, e tá tranquilo, né, assim, ela também é que colhe os louros e os preju das decisões, então eu acho que esse tipo de apoio, assim, confesso que Paulo como especialista, talvez seja uma parte muito pequena do apoio, que eu acho que atrás da Photoplock, atrás do CNPJ Photoplock, existe um CPF Camila. E se esse CPF Camila tiver melhor, com ideia oxigenando, é possível que flua melhor dentro do CNPJ. Ela comanda uma equipe e por aí vai. Então, é esse tipo de apoio que eu acho que é importante. Eu acho que disso tudo que você falou, eu tiro duas palavras-chave, assim. Eu resumo em respeito, né? Porque, assim, esse negócio é dela, né? Isso que você falou, eu acho que é muito importante, assim. Cara, quem só porque eu sou o gerentão bacanão do Sebrae, eu vou mandar no negócio que é dela, que ela respira aquilo, ela dorme, acorda, ela sonha com aquilo, né? Quem sou eu na fila do pão? Não, né? Tipo, do mesmo jeito que, enfim, isso é muito bacana. Isso tem um quê de humildade também que eu acho muito legal, assim, é admirável. Fala. Não, eu lembrei de uma história aqui, porque o Paulo teve uma época que ele divulgava a Photoplock no Sebrae, né, na televisão interna lá do Sebrae, e aí aparecia, né, Photoplock, né, empresa do Paulo Cupim, da esposa, não sei o que, enfim, ele falava isso. Aí teve um dia que eu fui que você está falando disso de a empresa é dela, teve um dia que eu cheguei num evento
E aí conheci uma galera, né, e tal. Eu falei, aí ele, onde é que você trabalha? Uma pessoa. Eu falei assim, na Photoplock. Aí eu já ia começar a explicar, né, o que é a Photoplock. Aí ele, empresa do Pupim. Aí eu olhei assim e falei, é essa mesma, trabalho lá. Sou dela mesma, exatamente essa empresa. Foi engraçado esse dia. Muito legal. É isso, assim, né? Acho que é o respeito. E tem uma outra coisa que você falou lá no início, que foi o do super-herói, que você falou, acho que a gente trabalha meio que como um Batman e Robin, assim, né? Uma coisa meio de parceria, né? Eu acho que essa é uma palavra que quem me conhece sabe que eu uso muito, assim, eu acho que essa é uma palavra que, apesar de estar na moda, se a pessoa entende ela é muito genuína, assim, né, tipo, tem a parceria literalmente, é uma troca, ela é, né, você faz a sua parte, eu faço a minha, todo mundo ganha, e fica tudo bem, né? Então, assim, você falou ela no início e eu logo falei, esse é um dos segredos aí desse casal, porque é difícil você que tá desse lado, né, aí de vocês traduzirem, assim, né? Tá aqui nossos segredos, né? Eu particularmente, já tô fazendo essa leitura. Acho que são umas coisas bem interessantes, assim. Eu vou fazer uma pergunta aqui, de quem que é? Cadê? Tá sem o nomezinho dela. Deixa eu ver. Bom, mas considerando todos os desafios da maternidade com a filha pequena em casa, como continuar empreendendo e superar os recordes de venda e pensar em inovar durante a pandemia? Só lembrando, gente, esse dado, esse recorde de venda, eu estou impressionada com esse número. 71%, é isso mesmo, Camila? Durante a pandemia? Sim, foi. Então, Foi bem legal. Deixa eu ver de quem ano foi. Ano passado... Está sem o nomezinho aqui, mas tudo bem. Então, por favor, responda essa pergunta. Ano passado foi um ano bem desafiador, né? A gente não começou o ano bem e a gente teve que desligar grande parte da equipe no começo do ano, antes da pandemia começar. E então a gente começou a pandemia, né, a gráfica que imprime para a gente ficou mais de 3 semanas parada. E a gente assim, a gente desligou todos os anúncios, porque a gente não tinha mais como produzir. E ainda assim, nossa, a luz está dando uma piscada aqui, está ficando meio sinistro. E ainda assim, de abril para maio, que maio é a grande venda do Dia dos Namorados, né, porque a gente vende um pouquinho antes, porque tem que produzir, mandar e tal, a gente teve um crescimento, assim, a gente saiu de... sei lá, 700 álbuns em abril para mais de 12, 13 mil álbuns em maio. Então, esse salto, eu não sei como é que o Paulo não me largou, porque eu estava uma pilha de nervos, né? Foi um crescimento muito grande, não só esse 71% do ano, mas esse especificamente do Dia dos Namorados, que era bem no começo da pandemia, e as pessoas estavam pandêmicas também falando com a gente teve um problema de escala industrial, todos esses pedidos atrasaram, e a gente só foi perceber isso lá para o dia 20 e tantos de maio. Eu e minha sócia, a gente fazia lives diárias com os clientes até sei lá que horas da noite, e eu acho que o que me fez passar por essa fase sem enlouquecer é que o Paulo, ele é um excelente ouvinte. Então, eu chegava, às vezes, uma pilha cheia de coisa para falar, só para tirar de dentro de mim ou o estresse daquele momento, ou as alegrias das coisas que estavam funcionando, porque de maio até o final de julho, foram os meses que a gente vendeu demais, que era Dia dos Namorados e depois Dia dos Pais. Dia dos Pais também é uma data muito boa pra gente. E que a gente também teve esse vale aí no meio, que custou aí, sei lá, uns 15 anos de expectativa de vida minha e da Flávia, né, minha sócia. Mas durante esse período, tanto ele como as nossas famílias, né, meus pais, os pais dele, para ajudar com a Ana, porque ele continuava trabalhando também a mil, e eu acho que uma coisa que é muito legal da nossa parceria é que a gente sabe meio que até onde ir, assim, quando ele às vezes não estava muito afim de ficar me ouvindo, mas eu precisava falar,
ele falava assim, hoje eu vou prestar atenção de olho fechado. E aí eu falei, tá bom. E eu falava. Porque eu sabia que isso ia me fazer bem e que, de alguma forma, ele estava ali presente, né? E depois, ele, da mesma forma, quando ele fala as coisas que eu não concordo, a gente já trabalhou antes junto, né? Não sei se... Acho que a gente não chegou a falar sobre isso ainda, né? A gente já tinha trabalhado junto antes de namorar e a gente não é bom trabalhando junto. Então, essa nossa parceria não é esse mar de rosas de que tudo flui, né? Meu Deus, que casal harmonioso, né? Não é assim. É porque quando a gente tem um problema ou quando ele fala alguma coisa que eu não gosto, a gente consegue dialogar sobre isso, tentando, muitas vezes, né, nem sempre, mas tentando tirar um pouco da emoção de lado e falar sobre esses fatos e sobre como cada um está se sentindo em relação àquilo. Tipo, às vezes eu dou uma ideia e ele fala que vai dar tudo errado. Eu sei que ele está cuidando de mim porque ele tem medo, ele é uma pessoa mais avessa a riscos, então ele pensa muito nos riscos, eu penso menos nisso. Essa hora é uma hora frustrante, mas eu já sei que ele funciona desse jeito e ele sabe que eu funciono de outro jeito. Ele sabe que eu sou mais sonhadora, eu sou mais, às vezes, ousada, eu faço algumas coisas sem pensar muito nas consequências e vou ajustando no meio do caminho. Enquanto isso, ele está do outro lado, já tentando prever onde todas as bolinhas erradas vão cair. E no começo... Isso era muito frustrante, essa conversa era muito frustrante, então a gente trocava menos, quando a gente era namorado, coisas assim, a gente não era tão próximo, mas agora, né, com o casamento, a gente já tem 7 anos de casados, as coisas estão melhorando, e isso, no ano passado especificamente, foi essencial para que a gente segurasse essa bomba, porque ela foi uma bomba, assim, a empresa na pandemia, ou ela dá muito bem, ou ela dá muito mal. A nossa deu os dois, ela deu muito bem e deu muito mal no mesmo período, e acho que essa paciência e essa presença mesmo de eu entendo, tô aqui, vamos pensar juntos em coisas para fazer que deram uma aliviada para eu não enlouquecer completamente, só enlouquecer um pouquinho. Muito bom. Eu tenho uma pergunta aqui, dentro de uma reflexão, né, que a gente levantou, que a mãe empreendedora, né, ela ainda precisa dividir, isso a gente está falando... enfim, as responsabilidades, né, na sua grande maioria, ela precisa dividir as responsabilidades além da empresa, com as tarefas domésticas, dos filhos, a gente sabe, né, que a sobrecarga disso tudo geralmente fica com as mulheres, né, em sua grande maioria. E queria que vocês compartilhassem com a gente como que acontecem essas divisões, né, das tarefas de casa, como que vocês fazem para que isso seja de uma maneira mais harmoniosa. E eu já vou emendar aqui com essa pergunta do Flávio, que é sobre, né, é importante sim respeitar os papéis e os limites, né, principalmente do lado pessoal de cada um, mas sempre deve dar vontade de dar pitaco em algumas coisas. O Flávio está falando aqui, né, relacionamento é diálogo, então fica difícil não passar dessa linha. O que ele está querendo dizer aqui, justamente assim, né, tudo bem, tem que respeitar e tudo, cada um no seu quadrado, digamos, mas assim, pô, é difícil não dar um pitaco, né? Então, enfim, queria que vocês comentassem aqui esse levantamento do Flávio e falassem um pouquinho dessa questão das tarefas domésticas, das funções com os filhos. Graças a Deus a gente tem visto que isso tem mudado, né, cada vez mais nas casas, mas ainda é uma realidade esmagadora, né, essa sobrecarga nas mulheres, enfim. Então, queria que vocês falassem, por favor. Gi, rapidão, antes de você falar, só um dado, saiu a última pesquisa que monitora empreendedorismo no mundo inteiro, e o Brasil teve uma mega queda dos empreendedores que já são estabelecidos, negócios com mais de 3 anos,
e grande parte dessa queda veio das mulheres no ano de pandemia. Então, é muito sério, assim, eu estou com um dado aqui, acho que a queda de mulheres empreendedoras nos empreendimentos já estabelecidos foi o bom de fazer live, né, assim, porque o dado fica, né, eu não estou no palco, né, aí eu consigo ver a tela, mas 62% de queda de mulheres empreendendo em empreendimentos já estabelecidos com mais de 3 anos. Então isso é muito sério, isso é muito grave, assim, né? A porrada maior ficou, de fato, com elas, nesse ano de pandemia, que foi ruim para todo mundo. A taxa de empreendedorismo no país caiu bastante nesses negócios já estabelecidos. E bom, sobre né, sobre o que você perguntou de tarefa, né, assim, bota a Camila aí de novo, vamos começar isso, mas eu acho que, quero falar sozinho não, né? mas eu acho que, honestamente, eu acho que a gente divide muito bem com as habilidades de cada um. Eu acho que eu sou mais inquieto para a coisa começar, então normalmente sou eu que tomo, eu compro no aplicativo mais rápido. Se tiver que negociar alguma coisa com empregada, sou eu. Então, assim, coisas que eu acho que precisam de ser muito... de ser agilizado. Eu acho que eu tenho um pouco mais de agonia de começar alguma coisa do que a Camila. Quando precisa de detalhe, de negociação, aí, tipo, sei lá, se tiver que... Tá, eu estava em reforma aqui em casa um dia desse, tinha que encomendar algumas peças, algumas coisas, então, assim... Eu ia fazer orçamento, blá, 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 esse aqui, ó. Cara, negocia com essa mulher prazo, negocia. Então, assim, acho que quando precisa de um pouco mais de insistência aí é com a Camila. O Paulo, ele é 1 em 7 bilhões, 8 bilhões. Não vou ficar fazendo muita propaganda do meu próprio marido, mas... Não, me deixa ali com a telinha com eles outros dois, pra gente ficar conversando, todo mundo junto. Porque ele... Não é uma questão de ajuda, assim. Eu realmente tirei, assim, ganhei na Master Loteria, porque o Paulo, a gente é junto mesmo nessa questão. Muitas vezes ele faz muito mais que eu, em relação à Ana também, assim, ele que compra calcinha para a Ana, eu nunca comprei uma calcinha para ela, não sei nem como comprar, e é ele que viu a necessidade, ele compra por essa inquietude dele, ele se agiliza em muita coisa. E eu realmente sou mais da rotina, então, ele vem com ele precisa, sei lá, a Ana, a gente decidiu que a Ana vai fazer aula de natação, daí ele agiliza a escola de natação e matricula a Ana. Daí eu que levo todos os dias, eu que faço ela gostar da aulinha, eu tenho mais tato e dedicação, talvez, com ela, e ele é mais dessas outras coisas pontuais. Ele inova, né? Ele inova. Muito, assim. A gente tem um amigo nosso que fala que o Paulo tem que parar de falar as coisas que ele faz, porque ele inflaciona o mercado. E eu atrapalha o relacionamento dos amigos. Entendi. Continue falando, então, por favor. Não, mas é verdade. Assim, nossa audiência é grande das lives, então pode ajudar bastante os casais amigos. Continue. Mas é verdade, assim, eu acho que a gente se complementa muito e a gente conversa bastante em relação à Ana. Talvez o nosso projeto que dá tudo certo, assim, que a gente mais consegue se alinhar, mesmo cada um fazendo no Batman e Robin, é a Ana, né? Nossa. E é o principal deles, então que bom. Com certeza, graças a Deus. Mas, rapidão, respondendo o que o Flávio Petri colocou, se dá vontade de dar pitaco. Cara, e dá, né? A gente dá bastante pitaco, mas isso acho que também é massa, assim, você entender quando é que é só um pitaco, que você fala qualquer coisa, ou quando você, eu acho que não é bem por aí, etc, etc. O pitaco é massa, e às vezes é até mais informalzão, assim,
E O pitaco eu não é mesmo... massa, não. É, sim, às vezes eu falo Não é sem não. pensar, e aí ela Não é não. Momento ignora. fogo no parquinho, Não calma. é não. Aí a audiência bomba, vai nas alturas. Para. Sai Gisele Padovan, entra Ratinho. Sai, tchau. Não, olha só, te cortar rapidinho. Porque E- o pitaco é quando ele vem com aquele excesso de coisas que podem dar errado. E nossa, a Ana chegou, inclusive. corta que Amor, tem me jeito, corta. tem Nossa, jeito. a Camila mentiu Pitaco na muito. live. Olha, te E a cortei Camila e mentiu o universo te cortou. Então, Eu vai lá, só vou Rafinha. botar minha filha para dentro de casa. Esses pitacos que eu acho que são informais e que saem, né, sem pensar, para mim são os piores, porque é justamente essa hora que ele está sendo avesso ao risco, que ele está com muito medo, que eu vou contando a ideia e ele só consegue pensar nas coisas ruins que podem acontecer, e isso não é bom. Não, eu me frustro, né? Eu fico com energia baixa quando eu quero uma ideia e alguém fala, e aí, que legal, e ele vem com 18 coisas, né, e cis. Já quando é alguma coisa mais séria, né, alguma coisa de fato Interessante. que não é um pitaco, realmente é um rumo, sei lá, alguma coisa. Eu estou pensando em sei lá, trazer uma parceria com determinada empresa, ou estou pensando em vender para fora do Brasil, ou estou pensando coisas nesse sentido, aí não são pitacos. Aí realmente, aí eu acho que ele usa essa expertise dele do Sebrae para me ajudar a chegar numa Então equação. assim, levando para a realidade da nossa audiência, você sugere assim, né, que dentro das casas, assim, não dê pitacos aleatórios, né? Porque isso às vezes pode minar um pouco dessa energia. Você tá com a energia alta naquilo, né? E aí aquilo é frustrado com um monte de não, acho que não sei o quê, mas a pessoa tá falando às vezes sem nem pensar, né? E você tá com uma expectativa super alta com aquilo, né? Então, se é uma conversa mais séria, que você tá mais compenetrado naquilo, que você de fato pensou sobre, você acredita que aquilo traga mais resultado para o seu negócio, né? Do que apenas pitacos aleatórios. É isso, resumindo, né? É porque assim, o nosso perfil é muito diferente. Talvez se o perfil do casal é mais alinhado, se a pessoa que tá buscando opinião, ela já quer ouvir os possíveis problemas daquela ideia e não ser nutrida com energia, tudo bem. Assim, uma questão é que talvez seja interessante a pessoa saber que esses pitacos ou essas coisas assim podem não ser não é uma má intenção. Eu acho que a intenção tem uma frase do inferno tá pavimentado de boas intenções, né? Eu não acredito nisso. Eu gosto muito das intenções. Eu acho que uma boa intenção realmente direciona uma conversa para um rumo legal. Então, acho que entender... Ih, a Ana acordou. Ela entrou Vamos dentro de um casulo, mas acordou. Mas tá tudo bem. Tá certo. Então, acho que essa entender de onde está vindo essa ideia da outra pessoa é mais importante, talvez, do que não dê pitacos ou dê pitacos, né? É mais sobre por que essa pessoa está falando desse jeito. Provavelmente está vindo de uma situação ou de uma posição que ela quer te ajudar. Só que a ajuda dela, no Paulo especificamente, eu cuido para já chegar sabendo que eu vou levar umas pedradas, então a primeira ideia eu não conto para ele, eu conto para a Flávia, porque a Flávia, tudo que eu falo, ela praticamente, ela também vibra, e tudo que ela me fala, eu também vibro, então Claro. É outro casamento. A Flávia podia estar aqui, minha sócia, nesse outro quadradinho aqui, minha marida. É isso aí. Eu queria entrar no momento leitura, para a gente encerrar, Camila. Os nossos convidados aqui, eles separaram dois livros, né? Cada um deles escolheu um. Então, eu queria que vocês colocassem aqui na tela. Olha, o Pupim voltou junto com a pequena. Oi, bebê. Coisa linda. Oi. Ela não tá me ouvindo. Então, esses são os livros indicados
por favor, podem fazer aí suas indicações e nós já encerramos em seguida, já deu o nosso horário. O dela também. Então começa aí, amor. Beleza. Faz o seguinte, corre lá na mamãe, ela tá lá na cozinha. Vai. Vê lá. Pronto, aí depois você manda pra cá de volta. E aí a gente consegue falar em paz. Bom, eu falei do Herói de Mil Faces. Ele é do Joseph Campbell. Esse autor, ele foi super chegado no George Lucas, né? O cara do Star Wars. E o que ele mostra? Assim, ele mostra diversos mitos, contos e etc. ao longo do tempo, e aí de povos antigões e de vários lugares do mundo, e ele consegue extrair uma essência, que é a famosa jornada do herói. Ele saca isso da questão de era uma vez um cara num lugar comum, e esse cara num lugar comum teve um chamado, ele negou, depois ele aceitou, ele foi ganhando habilidade, e aí ele tinha um objetivo para fazer, ele chegou perto daquele objetivo, mas não conseguiu, de repente ele consegue aquele objetivo e volta, né, para o lugar de onde ele partiu, só que um pouquinho transformado. Então ele sacou isso. E por que eu acho massa esse livro? Porque ele me ajuda a montar minhas apresentações. Então, ter um pouquinho de storytelling em apresentação, não importa o quão chato e cheio de dados e cheio de números, você consegue, de fato, montar alguma coisa. Você entende que toda apresentação, toda fala sua precisa ter uma moral da história, um enredo, e você consegue puxar aquela moral da história, ou seja, fazer com que sua equipe, seu gerente, seu diretor consiga vir junto com você e às vezes chegar naquela moral da história que você precisa que de fato eles chegassem. É difícil pra caramba fazer isso, mas de vez em quando rola, mas é massa. Você botar um pouquinho de roteiro e de storytelling nessas apresentações profissionais. A joia, muito obrigada. E a sua escolha, a sua indicação para hoje, Camila? Nossa, eu não tenho uma resenha tão elaborada assim, mas gosto muito desse livro, da Startup Enxuta. Acho que ajuda os empreendedores iniciantes a pensarem com uma cabeça de teste, e testa rápido, testa barato. E mamãe. O nosso público compreende. Ai, mamãe, por favor. Vem ver aqui a mamãe. Nosso público, nossa audiência, toda formada por famílias. Mas é isso, é sobre você pensar... Tá bom, meu amor, mamãe já vai, tá? E aí, pensar um negócio do começo com essa ideia de teste, e me ajudou bastante no começo, e eu recomendo bastante para quem está começando. Eu acho que essa é uma bíblia, assim, muita gente recomenda. Não foi uma recomendação ousada essa foi bem convencional desse novo modelo de negócios que acho que agora, especialmente na pandemia, né, tem tanta gente tentando algo novo, é uma leitura super, super obrigatória e recomendada. Esse é o primeiro deles, né? Eu também recomendo os outros, né? Do Eric Rice. Tem outros em seguida. É isso aí. Obrigada, gente. Queria agradecer demais a participação de vocês aqui. Queria dar um recadinho aqui também para a nossa audiência. Tá joia? Se vocês quiserem, por favor, dar atenção para a pequena Ana. Fiquem à vontade. Obrigada. Ela está demandando e a gente compreende. Obrigada demais, viu, pela presença, pelo tempo de vocês, por compartilharem essa experiência incrível. Parabéns pelo sucesso, pela perseverança, pela parceria do casal. Tá joia? Obrigada, tá? Obrigada, valeu, Gi. Eu vou Foi ótimo. dar um recadinho aqui para vocês da BB Seguros, tá bom? No início desse vídeo, a gente passou falando aqui do Plano de Previdência Júnior, e essa é uma solução que vai ajudar a construir aí um futuro melhor e mais tranquilo para o pequeno de vocês. Então, com apenas R$100 por mês, vocês podem aí fazer um plano de Previdência Júnior, tá bom? Conheçam, acessem aqui bbsegurosprimerospassos.com.br/soluções para saber mais sobre isso, tá bom?
Então é isso, gente. Não esqueçam de se inscrever na nossa newsletter, aqui nesse site, no blog Primeiros Passos. Esse conteúdo tem sido produzido diariamente pela nossa equipe, tá? A gente está com essa parceria, o Espicheio, nossa equipe, nosso time de jornalistas, junto com Primeiros Passos, com a BB Seguros. É uma parceria incrível que tem sido, assim, uma experiência fantástica e tem ajudado muitas famílias. São conteúdos de muita qualidade, muita segurança, cuidado com o que vocês veem na internet, as famílias, as mamães de primeira viagem, principalmente. Acompanhem, tá joia? E é isso, gente. Vamos lá. Boa noite, muito obrigada pela audiência de vocês, espero vocês aí na próxima live, tá certo? Obrigada, tá bom? Beijo grande, tchau, tchau, boa noite.